Olá, voltamos para a nossa conversa, para a nossa entrevista. Hoje um papo muito importante e muito interessante sobre hanseníase. Vamos conversar com Michelle Ledor, ela que é coordenadora geral da Comissão Interministerial de Avaliação da Hanseníase, da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça e Cidadania. Michelle, como é isso? Pelo que eu li, pelo que eu entendi da leitura, as pessoas que contraíam hanseníase entre a década de 20 e 80 eram condenadas a um isolamento, a ficarem isoladas da sociedade nesses hospitais colônias que eram chamados de leprosário. Por que isso? Por que essa decisão de governo de fazer isso? Bom, primeiro, boa tarde, doutora Rosinha. Então, na verdade, o Brasil, ele seguiu uma política que o mundo inteiro seguia, que era a de segregação. Ela foi uma política proposta por um médico norueguês chamado Gerard Hansen, por isso hoje o nome hanseníase. A ideia dessa política é isolar quem tinha doença dos que estavam sem a doença, para que não se proliferasse mais a hanseníase, porque teve uma época que a doença estava numa espécie de epidemia mesmo. E na década de 20 existia um pânico social com relação a essas pessoas, inclusive o que fazer com elas, que muitos deles ficavam indigentes, ficavam pedindo, sem auxílio, sem... Eu imagino, graças a Deus não vivemos aquela época, mas eu imagino que era exatamente o que você falou, esse pânico. Não se sabia sobre a hanseníase, não se tinha informação de como era contraída e principalmente não se tinha ideia de como curar. Não se tinha cura naquela época. A cura da hanseníase é muito recente, se não me engano, no final da década de 50, é que se efetivamente sabe-se de como curar e como tratar as pessoas com hanseníase. Então, imagine uma doença milenar que se conhece, era conhecida como lepra, né? A gente que conhece um pouco dessa história da civilização já ouviu falar da doença, uma doença que mutila, que deixa sequelas, que não se sabe como, se sabe muito pouco como é o contágio. Então, o contágio é pelo contato, né? Assim, ela é pelo ar, mas é pelo contato diário. Ele não é assim, basta você conversar e você tem o contágio. É um convívio próximo, marido, mulher, às vezes dentro da mesma casa. Então, era essa a ideia da segregação. Só que, inicialmente, como mesmo foi dito, não se tinha ideia de como se transmitia. Inclusive, temos relatos de casos de muitas mães que tiveram filhos dentro da colônia que não puderam nem amamentar, porque não sabia se passava pelo leite. Então, assim, a criança ela é separada dos pais, né? Então, realmente essa parte de contágio, inicialmente não se sabia. E a cura, muito menos. Então, mais ou menos na década de 50 eles descobrem. Eu imagino que se viveu naquela época, o Brasil realmente fazer o que, como você falou, mundialmente era o que era aplicado, isolar as pessoas para que a epidemia não aumentasse, que mais pessoas não fossem contraídas, e se construiu esses hospitais colônias e isolava essas pessoas. Muitas pessoas devem ter morrido nesse período de 20 a 80, são muitos anos de vida. E imagino a dor dessas pessoas de não poderem conviver em sociedade. Eu sei que a Secretaria produziu documentário, produziu livros sobre isso, mas você que conhece um pouco mais desses detalhes, Michelle, você que faz avaliação. Um dado importante que quero que você também fale um pouco sobre isso. O Estado, em virtude de lei, faz uma indenização pecuniária, um recurso a essas pessoas que viveram isoladas. Por que disso? Até foi bom tocar nesse assunto, porque é importante ressaltar que o Brasil é o segundo país que reconheceu essa política segregacionista. O primeiro foi o Japão, e nós que foi por medida judicial, foi através da justiça que eles conseguiram. E o governo brasileiro foi o primeiro, na verdade, de uma forma espontânea, reconhecer
que foi uma política que não... Causou dano à Causou vida das danos, pessoas. exatamente. Viverem isoladas da sociedade, em locais distantes, onde você podia sair nem entrar. Inclusive as colônias, elas replicavam um pouco o que é a sociedade do lado de fora. Elas tinham moeda própria, você tinha cadeia, você tinha cinema, você tinha prefeitura, e os próprios doentes muitas vezes faziam o papel de delegado, faziam o papel de médico. Uma cidade à parte, onde a de... sociedade de uma forma não podia conviver e vice-versa. Vamos esquecer aquelas pessoas lá e esquecer que aquele problema existe. Inclusive, teve um período que a Igreja Católica até permitia que quem ficasse do lado de fora poderia até se casar novamente. De tão isolacionista que era essa política. Então, quem era casado, o casamento se desfazia. Quem tinha os filhos, como é que eles podiam ir para a colônia? Então, não. Os filhos, inicialmente, começaram a fazer as colônias, mas não sabia o que se fazer com os filhos. Então, isso virou um problema, na verdade, porque quando a família tem condição, muitas vezes esses filhos foram passados para algum parente, ou, por exemplo, se o pai era internado, a mãe que não estava doente ficava com os filhos. Mas, em alguns casos, os dois estavam doentes e a família, às vezes, não tinha condição. Então, eles começaram a criar os preventórios, ou educandários também, alguns chamavam educandários, que eram os locais onde os filhos dos rancenianos, tantos que nasciam fora, tantos que nasciam dentro da colônia, quantos que estavam fora, e o pai, por algum motivo, foi fazer um exame, alguma coisa, e era diagnosticado com a doença. É como se fosse um abrigo, um local de adoção, para que essas crianças fossem destinadas a outras famílias. Na verdade, ele era para um abrigo para a criação dessas crianças, né? Para proteger da doença que os pais tinham. A ideia, exatamente. E eles iriam viver viver até 18 anos, quando eles ficavam maiores, eles eram liberados. Mas existiram, sim, alguns casos de adoção. E isso deve ter causado muita dor nas famílias, né? Serem separados da família, dos filhos, os filhos dos pais, enfim. Realmente, e em virtude disso é que se deu essa indenização. Isso. Inclusive, o preconceito da doença é muito grande, né? Ainda hoje, eu acho que é um grande desafio você saber, você combater, na verdade, esse preconceito. Porque a cura existe, o tratamento ele é feito de 6 meses a 2 anos, dependendo da forma, do quanto tempo se descobre, quanto antes o diagnóstico. Então, assim, é uma doença que tem cura, que pode não deixar sequelas, mas que eu acho que o grande preconceito é um grande complicativo, porque às vezes as pessoas não querem assumir que tem medo de se tratar ou de falar que tem essa doença, porque ela tem esse estigma até hoje. Mas aí me fala, em virtude de tudo isso, da dor causada a essas famílias, essas separações, essa obrigatoriedade do governo, do que eu li, do que eu estudei, foi criada até polícia sanitária, que saía à caça das pessoas que tinham hanseníase, fosse de qual família fosse, buscava essas pessoas nas casas, nas ruas, né, se elas tivessem, e colocavam lá presa nessas cidades. Então, realmente, isso causou... O isolamento por si só já causa uma dor. Imagine separar da família por anos. E, em virtude disso, é que veio a lei de uma forma espontânea, o Brasil reconhecer. Em 2007, o governo reconhece. E como é que faz? Reconhece, eu reconheço o que fiz errado enquanto governo e quero reparar isso. E aí, por isso, a reparação pecuniária. Como é que tudo se procede? Na verdade, a Lei 11.520, ela cria a Comissão Interministerial de Avaliação, da qual a coordenação é ligada à Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Os ministérios que fazem parte são os da Previdência Social, Planejamento, a Saúde e Desenvolvimento Social. Então, por que ficar na área de direitos humanos? Exatamente por conta da reparação dessa segregação. Não é simplesmente uma indenização para quem teve a doença. Porque o que o Estado está indenizando é essa política de segregacionista. Então, hoje, a pessoa, para requerer a pensão, ela entra no site da Secretaria,
Faz o requerimento. Tem o requerimento, tá? A pessoa preenche o requerimento com todas as informações, encaminha documentos pessoais autenticados, RG, CPF, comprovante de residência, e a documentação hospitalar da época da internação.